Olá, eu sou o pastor Reginaldo Leite e esse é o programa Papo com o Pastor. Morte. Como é que Deus vê a morte? Será que Deus vê a morte como eu e você vemos? Bem, primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus é vida e que a morte é fruto do pecado, é um salário do pecado. Paulo fala aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Agora, como é que Deus vê a morte? A morte do justo e a morte do ímpio. Bem, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, o Senhor fala que Ele não tem prazer da morte de ninguém, mas que se converta e que tenha vida. Esse se converter é se entregar a sua vida ao Senhor e receber a vida, ou seja, a eternidade, que é a comunhão com o Senhor para sempre. Então Deus ele não tem prazer naquele que morre. Quando nós vemos na televisão um traficante, né, uma pessoa que cometeu um crime bárbaro morrendo, Deus está triste, porque Ele não tem prazer naquela morte. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer, mas pelo contrário, que ele se converta e tenha vida. Então Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra com a morte daquela pessoa que está longe dos seus caminhos. Nós, cá entre nós, e falar baixinho para ninguém ouvir, às vezes nós até batemos palma, né? Mereceu, é isso mesmo, mas isso não é o desejo de Deus. Isso não é o sentimento que Deus tem mediante uma pessoa que morreu sem salvação. Então qual é o desejo do Senhor? Que ele se converta e que ele tenha vida. Isso em relação ao ímpio, aquela pessoa que não conhece o Senhor. Mas e em relação ao justo? Aquela pessoa que conhece o Senhor. O Salmo 116, versículo 15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo. É diferente. Quando um ímpio morre, né? Quando um justo morre, olha, Deus se alegra. É preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque é aquela oportunidade que o santo tem de desfrutar a eternidade com o Senhor. Então Deus vê a morte dessa maneira. Ele não se alegra na morte do ímpio, né? Mas na morte do justo ele considera, porque foi aquela grande oportunidade de desfrutar da presença do Senhor. Então, meu amado, em nome de Jesus, você que é justo, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar a virtude desse Deus que para Ele é preciosa a morte dos seus santos, para que aquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor venham experimentar a vida através da conversão sincera. Lembre-se, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por quê? Porque Deus é vida. E eu e você fomos criados para a vida. Amém? Então eu deixo aqui essa palavra. Como Deus vê a morte? Dessa duas maneiras. A morte do ímpio, ele fica triste. A morte do justo, ele se alegra. E por que se alegra? Porque o justo vai desfrutar da presença do Senhor. E por que do ímpio ele fica triste? Porque o ímpio perdeu a oportunidade de desfrutar da eternidade com o Senhor. Porque essas escolhas nós fazemos enquanto estamos vivos, através da aceitação do Senhor Jesus no nosso coração. Então, justo, você que é um santo em Cristo Jesus, pregue o Evangelho, para que pessoas que não conheçam se convertam e tenham uma vida eterna. Eu deixo aqui essa palavra em nome de Jesus. Amém.